Sejam muito bem-vindos essa manhã, na paz de Cristo. Vamos juntos estudar a palavra de Deus, muito animado. Tudo bem que vai chegando a hora, vai dando frio na barriga, compartilhar, mas é um prazer estar aqui mais esse domingo, compartilhar da palavra de Deus. Deixa eu só aqui. Tempo. Amém. Vamos começar. Preparar aqui antes, né? Para ficar tudo organizado. Então, hoje eu gostaria de começar a fazer uma pergunta, e essa pergunta é o tema da nossa pregação hoje, que é: o que te faz ser um cristão? O que o torna você um cristão? Será que é o fato de frequentar uma igreja regularmente, fazer parte de uma denominação? É cumprir com os rituais, né, e doutrinas que essa igreja, essa denominação impõe, sobre roupas, vestimentas, modo de falar, é ser batizado? Isso me faz ser um cristão? É cantar na igreja, é ter um cargo, um título na igreja, é pregar? Isso me faz um cristão? Se nós fizéssemos essa pergunta, saíssemos das ruas e fizéssemos essa pergunta aleatoriamente, né, para as pessoas na rua que se julgam ser cristã, uma vez que o Brasil, segundo o último censo feito no Brasil, 87% dos brasileiros se consideram cristãos. Então, se nós saíssemos às ruas e perguntássemos para as pessoas: o que te faz um cristão? O que te torna um cristão? Quais características te faz ser um cristão? Porque hoje em dia a palavra de Deus, a palavra cristão, é uma palavra que está desgastada. Ela tem perdido, ou se não já perdeu, o sentido real, né, da palavra cristão. Então, muitas vezes é difícil até mesmo a gente definir, né, o que significa essa palavra cristão. Parte disso até é culpa nossa, e eu falo isso não com um tom de acusador, né? Mas é algo para nós refletirmos mesmo nas nossas vidas em Deus. Mas uma vez que, como eu digo, que a palavra cristã ela não é mais exclusiva, né? Como eu posso dizer, do meio evangélico, uma vez que espíritas, católicos, candomblé, umbanda, e eu cito eles não para desrespeitá-los, mas só como exemplos, né? Eles também se dizem cristãos, né? Pessoas que acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação, né, de um ser, aqui eu estou me referindo à espírita, e também os católicos que acreditam num homem universal que cuida, né, que ele é o pastor mor, né? Então, candomblé, umbanda, que junta todos outros entidades, e eles se julgam cristãos também. Mais uma vez eu digo, estou citando eles não como um desrespeito, mas só para a gente exemplificar aqui. Mas no ponto de vista bíblico, né, o que nos torna um cristão? O que nos define como um cristão?
Então, é isso que eu quero trazer hoje, estudar por meio da palavra de Deus. Hoje, quando as práticas, né, de um cristão hoje é muito diferente, né, de um cristão do primeiro século. Então, quando você diz que você é cristão hoje, as pessoas olham para você, tá bom. Quando você dizia que era cristão no primeiro século, você ou era perseguido, ou você era preso, ou você era morto. Então, quando você falava, eu sou cristão, as pessoas já falavam, esse daí segue a Cristo mesmo de verdade. Então, ele tinha que fugir se ele quisesse continuar vivo. Hoje, quando você fala que é cristão, se viesse uma pessoa, né, alguém lá no primeiro século, um cristão do primeiro século, e viesse hoje aqui e falasse, e visse nós aqui reunidos, falando de Cristo abertamente, ia falar, poxa, uau, incrível, né? Vocês aqui falando abertamente sobre Cristo e ninguém vem te perseguir. Aí estou falando no Brasil, né? Nós temos essa liberdade, mas é muito diferente a gente comparar o cristão do primeiro século com o cristão de hoje. Hoje é muito mais cômodo, né, ser um cristão. Por isso que eu digo, quando você fala que é um cristão hoje, e aí assim, não te define, né? Porque se você está conversando com alguém, a pessoa te pergunta, você é cristão? Você fala, sou. Isso basta? Não, porque você tem que estar preparado para responder a próxima pergunta, né? Ou então você mesmo tem que já lançar a mão de outras perguntas. Você é cristão? Sou. Aí você pergunta, que denominação você faz? Você faz parte, você congrega? Aí você fala, eu faço parte dessa denominação. Aí para quem tem talvez um pouco mais de conhecimento assim, nesse sentido, aí pensa, você então faz parte dessa igreja, então você segue então tal caminho, você segue então tal vertente aqui do cristianismo, né? Se você falar, eu sou de tal igreja, então eu sigo então um outro caminho. Então assim, não é mais exclusivo, né, a palavra cristão. Então tem muitas pessoas que se julgam cristãos, mas quando nós vamos ver realmente na prática, a gente vê que é muito diferente. Então, eu queria convidá-los a abrirem suas vidas no livro de Atos. Minha intenção aqui é Atos capítulo 6. Minha intenção hoje é de trazer algumas características de alguns princípios cristãos, da pessoa que se julga cristão. Mas antes vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por essa manhã, estarmos reunidos aqui, Pai, e podermos falar, Pai, da Tua palavra abertamente. Pai, obrigado porque o Senhor nos preparou esse lugar aqui, esse local. Obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes. Deus, venha nos guiar, Pai, na Tua palavra, que possamos aprender dela, Pai, possamos sair daqui transformados, dispostos a servir o Senhor mais intensamente, Deus. Nós conduz aqui por meio do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, Atos capítulo 6, na Bíblia tem vários homens e mulheres que a gente poderia pegar como exemplo, mas eu quero, na verdade, compartilhar a vida de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva do primeiro século. Acredito que muitos aqui já conhecem a história de Estevão. Então vamos hoje aprender por meio aos olhos da Bíblia o que nos define como cristão, quais são as características de um cristão, quais são os princípios. Já falei que frequentar a igreja, cumprir rituais, ser batizado, cantar, isso não nos torna um cristão, são características de um cristão, mas não necessariamente nos define como um cristão. Então, Atos 6, a partir do versículo 1,
A escolha dos 7. Fala assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timó, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até aí. Amém. Então, vamos ver aqui, aprendermos sobre uma característica, princípio de um cristão. Então, a primeira característica que gostaria de destacar aqui sobre a vida de Estevão, como eu disse, ele foi o primeiro diácono da igreja primitiva, e os apóstolos precisavam de homens para poder dividir o pão, e precisavam de pessoas, de homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito, como fala no versículo 3, e de sabedoria. Então, a primeira característica que eu gostaria de destacar, o que nos torna um cristão, é nós termos bom testemunho, é nós termos boa reputação, né? E eu falo isso não só dentro da igreja, né? Porque dentro da igreja é relativamente fácil a gente sermos cristãos, mas principalmente fora, a gente ter uma vida incontestável, que as pessoas olham e falam: poxa, esse de fato é um cristão. As pessoas vão ter como refutar, falar: poxa, as nossas atitudes, ela possa dizer como um cristão de verdade. Às vezes não precisa você nem falar, mas nos seus atos as pessoas veem você como um discípulo, como um cristão. Então, essa é a primeira característica que nós vemos aqui na vida de Estevão: boa reputação, bom testemunho. Eu me lembrei até agora que quando Pedro, ele estava comendo com os gentios, né? Pedro era judeu, era circunciso, ele estava comendo com os gentios, e quando Paulo chegou lá, ele pegou, fez o quê? Já se afastou deles, né? Porque, poxa, ele era judeu, não poderia se misturar com os gentios. Então, assim, Pedro não estava dando um bom testemunho. Aí Paulo vai lá e exorta Pedro, porque na frente dos gentios eles agiam como gentios, mas como judeus eles agiam como na frente dos judeus, né? Ele agia como judeu. Então, o que eu estou querendo dizer é: a nossa vida como cristão, ela tem que ser a mesma sempre, em todo lugar. Isso é dar bom testemunho. E é por isso que Estevão, ele foi escolhido. Então, essa é uma característica que nos torna um cristão. A outra característica que fala que precisamos de homens cheios do Espírito e de sabedoria. Então, não precisa vocês ir lá, mas em 1 Coríntios, eu fiquei pensando: o que seria um homem cheio do Espírito e de sabedoria? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, fala assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos
as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que consegue discernir, como fala aqui, eu li aqui em Coríntios, as coisas espirituais, as coisas do mundo espiritual, quando você consegue interpretar verdades espirituais. Então, é isso que Estevão ele tinha, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Uma sabedoria não advinda do conhecimento acadêmico, não conhecido, não proveniente do seu intelecto, mas uma sabedoria proveniente de Deus. Então, esse Estevão era um homem cheio do Espírito e de sabedoria, né? Continuando, versículo 5, fala: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. De novo, ele cita aqui o Espírito Santo. É interessante porque foram escolhidos 7 homens, mas não sei porque aqui o autor desse livro, né, foi Lucas, resolveu escrever só da vida de Estevão, né? Mas fala que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, uma das marcas, uma das características que nos define também como um cristão é sermos homens, como já disse, cheios do Espírito Santo e cheios de fé. O Vitor leu Gálatas capítulo 2, versículo 20, que fala, né? Deixa até aberto aqui. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Então Estevão era um homem cheio de fé. E fé não em coisas terrenas, fé não em homens, em obras, em circunstâncias, mas ele tinha plena fé, certeza em Cristo Jesus. Então, essa é mais uma característica que nos faz ser um cristão. A gente temos fé em Jesus, né? Fé que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, outra marca que para mim é algo mais importante na vida de um cristão, que realmente mostra que nós somos cristãos, é estarmos cheios do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, poxa, ele repete 2 vezes aqui. Ele repete no versículo 3 e no versículo 5. É estar cheio do Espírito Santo. Então, uma das marcas que nos define como cristão é sermos plenos do Espírito Santo de Deus. Quando você conversa com alguém e você percebe que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela consegue te convencer. Você percebe que as palavras que vêm da boca dela ela não usa da sua persuasão, mas ela consegue te convencer porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas se dizem cristãos, mas será que ela tem o Espírito Santo de Deus, né, que justamente marca ela como um cristão? Vamos continuar no versículo 8. Então a gente já viu aqui algumas características. Então, primeiro, bom testemunho. Segundo, cheio do Espírito, sabedoria, de fé. Então essas são princípios ou características de um cristão. Versículo 8. Estevão, homem cheio de graça
e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés lhe deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Continuando, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Até aí. Então, no versículo 8, nós conseguimos também enxergar outras características de um cristão. O versículo 8 fala que Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Ou seja, ele transbordava da graça de Cristo. E ele fazia isso realizando grandes maravilhas, sinais entre o povo. Então, isso é mais uma característica de um cristão, transbordar em graça em Jesus. Fala também que ele era cheio do poder de Deus. Que poder que era esse? Será que é um poder que nós vemos hoje? Que a pessoa sopra, que eu já vi que a pessoa sopra da igreja e todo mundo cai no chão, todo mundo começa a estrubuchar no chão. Será que é esse o poder que Estevão tinha? Esse era o poder de Deus? Eu acredito que não. Eu acho que o poder de Deus, que Deus deu para ele, no versículo 8, fala isso, que ele realizava grandes maravilhas, sinais entre o povo, mas para poder realmente comprovar a fé em Jesus, de quem ele servia, qual é o Senhor da vida dele. Então, é falar com o poder de Deus, é transmitir por meio das nossas vidas esse poder de Deus. Então, Estevão, ele pregava não só aos ouvidos, mas ele pregava aos ouvidos e aos olhos das pessoas que viam e ouviam ele. Então, isso é ser um homem cheio do Espírito Santo, é ser um homem cheio de graça, é ser um homem cheio de poder. Então, que a gente possa aprender com essas características. Como é que anda nossas vidas hoje? Como é que tem sido nossas vidas no nosso trabalho? Eu sempre gosto de falar isso, nosso trabalho, que é um lugar que nós passamos o maior tempo, parte do tempo, com a nossa família. A gente tem sido bom testemunho, a gente tem falado da palavra de Deus com poder, com autoridade. Então Estevão, ele falava, as pessoas criam nele porque ele falava com poder, ele tinha autoridade, porque ele não só falava, mas ele vivia também o que ele falava. Então ele praticava, ele pregava, por isso que eu digo que ele pregava aos ouvidos e também aos ouvidos e aos olhos das pessoas que o viam. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você agir. Tem um exemplo que eu gosto muito, que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E quando você vai lá e você cita, você é exemplo para essas pessoas, as pessoas falam: poxa, eu quero ser parecido com essa pessoa. Estevão tinha essas características do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não foi à toa que o Espírito Santo pediu para eu compartilhar sobre a vida de Estevão essa manhã. Versículo 10
Melhor, versículo 9 fala: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga de libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então esses homens aqui eram homens considerados, eu falo mais para frente, mestres da lei, líderes religiosos. Então era só os tops, né? Como diz o James, era só os PhD aí, pós-graduação, PhD na questão da lei. E Estevão estava discutindo com ele, mas no versículo 10 fala que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Você fala, poxa, que incrível, né? Aí vale dizer, irmãos, que nessa época poucas pessoas tinham um conhecimento intelecto, né, acadêmico. Poucas pessoas aqui eram alfabetizadas, ou seja, sabiam ler, né? Mas a Bíblia não cita, não sei se Estevão se enquadra nessas pessoas, mas o interessante fala que eles não podiam resistir à sabedoria. E essa sabedoria não era fruto do seu conhecimento, não era... Ele falava e as pessoas não conseguiam contestar ele. Não era porque ele usava métodos, não era porque ele era eloquente, ele usava de persuasão para convencer as pessoas, mas era o Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falava com sabedoria, a sabedoria de Deus. E por isso as pessoas não conseguiam refutar, as pessoas não conseguiam contestar o que ele estava falando, porque eles sabiam que era de Deus. Versículo 11 fala, então, uma vez que esses homens não conseguiam fazer isso, né, poder bater de frente com ele, no versículo 11 fala então que então os homens subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Bom, já que a gente não vai conseguir debater com ele, então vamos inventar algumas histórias aqui, né? Algumas falsas testemunhas, para ver se a gente consegue de alguma maneira contrapor ele. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Aí lá ele apresenta falsa testemunha contra ele, né? Contra este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então aqui só para a gente contextualizar um pouco melhor aqui, ficar melhor a compreensão, para os judeus, né, para aquele povo, os líderes religiosos aqui, os mestres da lei, nessa época aqui, o templo, né, onde eles adoravam a Deus, para eles, lá era o lugar santo. Lá era um lugar de adoração, e somente mediante a obediência da lei eles encontrariam a salvação. E aí quando vem um homem falando sobre Jesus Cristo, sobre a graça de Deus, que seria destruído aquele lugar, para eles era blasfêmia isso daí. O que estão falando é besteira. Está falando, isso é inadmissível para nós, né? No caso aqui, para os judeus, para esses líderes religiosos. Então, eles vão lá e começam a debater com Estevão, e ele levanta um falso testemunha para querer derrubar Estevão. No versículo 7 é interessante que ele fala assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Como assim? E aí, você vai continuar sustentando essa tese? Você vai continuar falando sobre Jesus Cristo, sobre essa graça, que esse templo aqui vai ser destruído? É isso mesmo? São verdadeiras essas acusações?
E aqui Estevão podia falar, opa, peraí, né, deixa eu voltar atrás aqui, então não é bem assim, né, veja bem. Mas não, Estevão, ele não se enverga, né, ele não volta atrás, ele não retrocede, mesmo quando esses homens aqui perguntam para ele, né, coloca ele contra a parede, e aí, você vai realmente, em outras palavras, você vai realmente continuar isso? Você não vai negar o nome de Cristo? Estevão, ele continua firme. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente não vai ler o capítulo 7 todo. Depois, quem quiser ler. Aqui, Estevão ele faz um resumo desde Abraão até a época, até aquele presente momento. Ele começa a pregar, né, para esses mestres, esses líderes religiosos, que de religiosos não tinham nada, ou melhor, eles eram religiosos, né? Então ele faz esse discurso. Então quem quiser ler, a gente não vai ler por conta do tempo. Então vamos continuar lendo no capítulo 7, a partir do versículo 48. Então vamos só fazer um resumo aqui. Então a gente já viu, já encontrou algumas características que nos definem como um cristão, quais são as marcas de um cristão verdadeiro, não à luz do que eu penso, mas à luz das Escrituras, né? Bom testemunho, homens cheios de fé, do Espírito, sabedoria, de graça, de poder, que não se enverga, que não retrocede mesmo em meio a situações mais adversas, mais difíceis. Então, versículo 48 fala assim: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Até aí. Então ele começa o discurso, pregando para esses homens que se diziam cristãos, e ele fala no versículo 48 que todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. E aqui ele cita aqui uma passagem do profeta Isaías, quando Deus fala que ele não habita em casas feitas por homens. Então, voltando a dizer, então para eles o templo de Deus era o lugar de habitação de Deus, onde Deus morava, digamos assim. E esses homens, esses mestres da lei, para eles o templo era um lugar sagrado para eles. Mas o que a gente vê aqui que no versículo 51 Estevão fala, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, quando Estevão profere essas palavras aqui, é como a espada, né, como fala em Hebreus, que corta o coração desses homens aqui. Quando ele fala povo rebelde, obstinados. Então, esses homens eram obstinados, esses homens eram religiosos. Eles cumpriam a lei de Moisés assim perfeitamente. Mas isso não foi o suficiente para que eles pudessem entender a graça, a fé em Jesus Cristo, o justo. Então, aqui nós vemos um não exemplo de um cristão
que você pode estar na igreja, você pode seguir as regras, costumes perfeitamente, assim como esses homens faziam, mas não entender de fato a mensagem de Cristo. Isso não caracteriza, não define você como um verdadeiro cristão. Então essa palavra aqui vai como uma flecha, né, no alvo, no coração desses homens. Estevão prega isso para ele não volta atrás, ele não negocia a palavra de Deus, mesmo mediante a situações, a essa situação. Uma coisa que me chamou a atenção, no versículo 51 fala: vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Então a pergunta que eu faço hoje para nós, irmãos: nós estamos sendo iguais aos cristãos que a Bíblia fala aqui, igual aos nossos antepassados, ou a gente tem sido um cristão que se destaca, assim como Estevão? A gente tem sido um cristão mediano, né, que não tem tido uma vida exemplar? A gente tem sido iguais a esses homens? Ou a gente tem procurado a cada dia se esforçar, melhorar para ter uma vida reta, uma vida íntegra com Deus? Você é igual? Então pense, reflitam sobre isso, né? E eu me incluo nisso também, né? Não sermos iguais a esses homens, obstinados. Vamos continuar no versículo 54. Fala assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é uma das partes que mais me chamou a atenção nessa passagem, que é, mesmo mediante a morte, mesmo prestes ali a sua morte, Estevão ele não retrocede, ele continua firme com a sua posição de defender a Jesus Cristo, de servir a Deus. De novo ele fala no versículo 55, mesmo os homens ficando furiosos, né, e rangeram os dentes contra ele, né, imputaram, né, atacaram ele, mesmo assim Estevão, homem cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então, que a gente possa, uma característica, né, que nos torna cristão, a gente não retroceder, mesmo em meio às situações, mesmo sabendo que a gente vai morrer. Aqui Estevão sabia que ele estava prestes a morrer, mas nesse momento ele viu a glória de Deus, ele conseguiu entender, ele sabia que ele ia morrer, mas ele ia estar com Jesus Cristo. No versículo 57, no versículo 59, é esse que eu gostaria, uma característica, né, muito forte de um cristão, que marca, que define um cristão. Fala assim: enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. É interessante que eu vejo, converso, falo com algumas pessoas
que elas se dizem cristã, só que no momento da morte, elas temem a morte. Elas não têm a convicção, a segurança de saber, poxa, eu vou morrer, mas eu vou estar com Deus. Eu vou partir agora, assim, daqui a alguns instantes, mas eu vou estar com Deus. Então, o que nos caracteriza, o que nos define, o que nos torna um cristão verdadeiro, é saber que mesmo na hora da nossa morte, assim como Estevão, é você ter a confiança, é você ter a convicção que você vai morrer, que você vai entregar o seu espírito para Deus. Então, para mim, essa é uma das marcas mais profundas, né, de um cristão, porque a morte é lucro, né, para quem é cristão, porque sabe que vai estar com Deus. Mas se a gente sabe que a morte é lucro, se a gente vai estar com Deus, porque a gente às vezes teme de morrer, a gente fica pensando nisso, né? Será que a gente tem a convicção de fato que a gente vai estar entregando o nosso espírito a Deus, assim como Estevão tinha? Para terminar, irmãos, versículo 60. Então, outra característica então essa é a confiança, a segurança, a convicção de entregar a nossa alma, o nosso espírito a Deus. Versículo 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, uma outra característica muito marcante na vida de um cristão é o perdão. Ainda que nas situações mais difíceis, você ainda assim, você perdoar. Assim como Cristo, assim como Deus fala para a gente perdoar o nosso próximo, para que nós sejamos perdoados. Estevão também dá esse exemplo, né, e essa é mais uma característica de um cristão, perdoar. Eu vejo muito, às vezes, quando entro no Facebook, eu converso com algumas pessoas que falam assim: quem perdoa não sou eu, quem perdoa é Deus. A verdade não é. Essa prática, essa atitude do perdão tem que partir de nós. Ainda que alguém tenha feito algo assim muito ruim contra você, né, muito ruim contra alguém, algum parente que você ama, mas mesmo assim você precisa ter esse coração de perdoar para que também sejamos perdoados por Deus. Então, essa é mais uma característica de um cristão, né, sobre o perdão. E eu estava lembrando aqui do caso, acho que vocês viram, né? Acho que foi cadeia nacional sobre Lázaro, né? Que ele matou pessoas, né? A família inteira, matou algumas pessoas, ficou foragido. E aí você vê nas notícias, né, nos comentários, quando falaram da morte dele, todo mundo falando, né? Poxa, ainda bem que tinha que fazer isso mesmo, né? E pensa se fosse você, né? De repente tivesse feito com a sua família, né? Você ainda estaria disposto, né, a perdoar? É difícil, mas é uma característica, é uma marca de um cristão verdadeiro. Amém? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, na verdade, essa manhã. E assim, como uma aplicação prática, é só a gente rever essas características e a gente aplicar em nossas vidas. Para nós que já somos cristãos, né, todo dia se esforçar para ter esses bons testemunhos, ser uma pessoa cheia de fé, de graça, do Espírito Santo, a ter a certeza, a confiança de entregar nossas almas a Deus, a perdoar o nosso próximo. Para você que ainda não é cristão, mas deseja ser cristão um dia, um cristão verdadeiro, que você possa se basear nessas características, nesses princípios que nós aprendemos aqui da vida de Estevão. Eu escolhi Estevão
porque foi um homem, podia ter escolhido Jesus Cristo, né, que seria um dos melhores exemplos, mas eu preferi escolher Estevão porque ele era um homem comum como nós, e ele teve as mesmas características de Jesus, né? Também levantaram falsas testemunhas contra ele. Ele também, mesmo as pessoas, assim como Jesus ora pelas pessoas que estão crucificando ele na cruz, Estevão também ora pelas pessoas que apedrejaram ele, que mataram ele. Então a gente vê a semelhança de Estevão com Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Espero aí que possam ter contribuído, possam ter acrescentado na vida dos irmãos. Amém? Então vamos terminar com oração. Deus, obrigado por mais esse momento aqui, de ter lido para a Tua Palavra, de aprendido, Pai, dela. Por favor, Deus, ajuda-nos a pôr em prática essas características, Pai, que acabamos de ler na Tua Palavra, a sermos cristãos, Pai, não só em palavras, mas em ações, Pai, que possamos, Pai, ser homens e mulheres, Pai, de boa reputação, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, cheio de sabedoria, transbordado, Deus, em graça, em fé, Pai, falar cheio do poder, Deus, do Senhor, Pai, a ter a certeza que se morrermos, Pai, estaremos com Cristo, estaremos com o Senhor, que assim como Jesus Cristo recebeu Estevão de pé, Deus, mesmo em meio à morte, porque não retrocedeu, possamos, Pai, seguir esse exemplo, Pai, de Estevão, mesmo em meio a situações que são difíceis, que não venhamos a negar, Deus, a nossa fé, Deus, que as pessoas possam enxergar nossas vidas marcas, Pai, de Jesus Cristo, possamos exalar, Deus, o perfume de Cristo, Deus. Por isso te oramos, Pai, que possamos nos esforçar para ser cristãos, Pai, verdadeiros, Pai, neste mundo onde tantas pessoas, Pai, se dizem cristãs, mas você vê que a vida, Deus, é uma vida totalmente contrária ao que as Tuas Escrituras dizem, Deus. Por isso eu oro em nome de Jesus, que você possa encher-nos, Pai, de fé, de temor, e podemos ser, Pai, cristãos verdadeiros, Pai, para Te agradar, Pai, para estarmos, como fala o Evangelho de João, Pai, possamos estar na videira e possamos dar frutos, Pai, frutos que permaneçam, Deus. Frutos de um cristão verdadeiro, Deus. Obrigado. Fica conosco essa semana, com aqueles que não puderem estar aqui, com aqueles que estão em casa, por aqueles que vão ouvir, Pai, da Tua mensagem, possamos sair daqui com o coração dispostos a servir o Senhor mais e mais. Obrigado por Jesus Cristo, possamos seguir o exemplo dele. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém.